Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão ultrapassa 30 mil casos de Covid-19. Quase 9 mil pessoas já estão curadas. Mãe e filhos morrem após árvore cair sobre a casa em que dormiam na cidade de Caxias. Em Imperatriz, shoppings e academias já voltaram a funcionar com 30% da capacidade. Novo decreto autoriza a retomada das aulas presenciais para a segunda quinzena de junho. E ainda, casal anuncia sexo de bebê em chá de revelação ao vivo em rede social. O Jornal da Difusora já está no ar. Em entrevista coletiva pela internet, o governador Flávio Dino falou hoje pela manhã sobre o plano de retomada das atividades não essenciais no estado. A reabertura gradual de alguns setores começa na semana que vem. As aulas também já têm data para recomeçar. Na coletiva, Flávio Dino informou que a lista das atividades econômicas que vão retomar o trabalho na segunda-feira foi divulgada em uma portaria da Casa Civil. Entre as 5 e as 7 horas, podem começar a funcionar postos de combustíveis e panificadoras. Entre as 6 e as 8 horas da manhã, a área da saúde, como ambulatórios em hospitais, clínicas, indústrias alimentícias, farmacêuticas, medicamentos, construção civil e supermercados. Entre as 7 e as 9 horas, podem começar a trabalhar os vigilantes, zeladores e porteiros, as farmácias e drogarias também podem abrir, assim como oficinas mecânicas, borracharias, lojas de produtos agropecuários e veterinários, hospitais e clínicas veterinárias e as agências lotéricas. Entre as 9 e as 11 horas, podem abrir bancos, revendas ou concessionárias de veículos, barbearias e salões de beleza e comércios de rua que estejam autorizados a funcionar. Esta semana, empresas administradas em que os funcionários são familiares abriram as portas seguindo regras sanitárias, que, segundo o governador, serão mantidas. Apenas 6 municípios do Maranhão ainda não têm casos confirmados de coronavírus. O número em todo o estado ultrapassa 30 mil pessoas infectadas. Um novo decreto também foi publicado com medidas de distanciamento para a reabertura das escolas, que inclui a diminuição da quantidade de alunos nas salas e a retomada gradual a partir do dia 15 de junho. Começando da graduação e pós-graduação até chegar aos meninos e meninas menores, da educação infantil e do ensino fundamental. Por que isto? Há uma razão científica. Acreditamos que os adultos têm mais facilidade de cumprir as normas sanitárias. Há também possibilidade de combinação de atividades presenciais e não presenciais. Esta é uma diretriz que a rede estadual seguirá. Para tentar barrar o crescimento da doença que se espalha pelo estado, o governador informou que pode decretar o lockdown em cidades do interior. Ele disse ainda que, para atender a demanda de pacientes, 10 obras de hospitais estão em andamento. Todas as regiões do nosso estado têm unidades estaduais referenciadas para atendimento a pacientes de coronavírus, inclusive, na imensa maioria deles, com leitos de UTI. Apenas faço questão de distinguir. Em verde, as senhoras e os senhores veem unidades que já receberam ampliação e que estão em pleno funcionamento. Muitos dos quais são os hospitais macro-regionais e regionais que foram abertos na nossa gestão. Em amarelo, que as senhoras e os senhores podem contar 10 pontos, são obras em andamento, mostrando que nós continuamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus. Pois é, a gente continua entendendo esse processo, essa retomada gradual. Somente após 2 semanas, a portaria vale para outros estabelecimentos comerciais. A partir do dia 15 de junho, voltam a funcionar lojas de rua, como sapatarias, lojas de roupas, presentes e também congêneres. E também lojas de shopping centers, exceto praças de alimentação, cinemas e áreas infantis, além de restaurantes. Já no
no dia 22, voltam as academias de ginástica e esportes. E no dia 29, será a vez dos bares, restaurantes e praças de alimentação em shopping centers a serem abertos. Isso tudo obedecendo aos protocolos de higiene e medidas sanitárias. A portaria completa com todas essas medidas e horários de funcionamento está disponível no portal MA10. Já em Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, shoppings e academias estão autorizados a funcionar desde quarta-feira, após um decreto municipal. Mas a procura por esses serviços ainda tem sido pequena. As lojas levantaram as portas, as luzes foram acesas e no segundo dia de funcionamento após a abertura dos shoppings, a movimentação ainda é pequena, mas os consumidores têm aparecido. Provar roupas, acessórios, cosméticos ou calçados não está permitido. Entram apenas clientes, colaboradores e fornecedores. Na entrada, cada pessoa tem a temperatura medida e quem apresentar mais de 37 graus está impedido de entrar e deve procurar ajuda médica para orientação. O funcionamento segue regras específicas do decreto municipal publicado no último dia 26, como horário de funcionamento reduzido, praça de alimentação com menos mesas e, por enquanto, os cinemas e parquinhos continuam fechados. Quanto às academias que voltam a funcionar no dia 1º de junho, na próxima segunda-feira, os proprietários também tiveram que se adequar. Essa ficará aberta das 5 da manhã à meia-noite, mas as aulas serão realizadas por meio de agendamento, pois só é permitida 30% da capacidade de atendimento para, assim, evitar aglomeração. Quando o aluno chegar na academia para treinar, a gente vai ter que fazer uma entrevista com ele, para saber se ele é uma pessoa de risco ou não. Depois dessa entrevista, aí sim, ele vai poder entrar na academia para fazer seu treino. Os alunos só vão poder treinar se estiverem usando máscaras. Além dos instrutores seguindo as normas de segurança, a academia vai disponibilizar outros equipamentos de proteção, como álcool em gel em locais estratégicos, assim como um tapete na entrada com hipoclorito de sódio, produto utilizado na limpeza que serve para matar fungos, bactérias e vírus. A gente está contratando uma equipe diferenciada, porque antes a gente trabalhava com um zelador por unidade. Hoje vamos trabalhar com 3. São 3 zeladores que vão estar revezando. Para quê? Para que cada vez que o aluno usar um aparelho, a gente consiga ir lá e fazer a higienização correta para que o outro possa usar. Os resultados vão depender da atitude de cada um de nós, os cuidados que a gente precisa continuar mantendo para poder se livrar dessa situação o quanto antes. Mais de 30 mil pessoas já testaram positivo para a Covid-19 em todo o Maranhão. Desse total, 21.507 ainda estão em tratamento contra a doença, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. 1.379 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e mais de 20 mil pessoas seguem tratamento em casa. 8.064 pessoas já estão recuperadas, é a boa notícia, mas infelizmente 911 mortes também já foram registradas. O número de casos suspeitos caiu para 1.621 e mais de 19 mil novos exames de Covid-19 já foram descartados em todo o estado. 1.049 profissionais de saúde já foram diagnosticados com o novo coronavírus. Desse total, 963, aliás, estão curados e, infelizmente, 18 profissionais morreram. Olha, o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, você vai ver que a polícia desarticulou uma quadrilha que planejava assaltar um motel aqui em São Luís. E ainda, mãe e filhos morrem após árvore cair sobre a casa em que dormiam em Caxias. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora, e a polícia desarticulou uma quadrilha que planejava praticar um assalto a um motel aqui em São Luís. Com o grupo, foram apreendidas até fardas de agentes públicos que seriam usadas pelos criminosos. Foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva. Um dos homens, de acordo com a polícia, teria se passado por entregador e realizado o assalto. O segundo atuou em ocorrência semelhante. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão domiciliar. Que são resultados do trabalho investigativo que vinha sendo realizado
há cerca de 40 dias, sob a coordenação da Delegacia de Roubos e Furtos, tendo em vista que chegou ao conhecimento dessa unidade policial sucessivos crimes relacionados a roubos a residências, especialmente nos bairros do Vinhais e também do Bequimão. Então, após um trabalho investigativo intenso, foi possível identificar os membros desse grupo criminoso. A Polícia Civil também realizou prisões nessa região. Os homens estavam dentro de um veículo já prontos para realizar ação criminosa em um motel. O que chamou a atenção é que um dos funcionários confessou ter participação no crime. A polícia apreendeu com o funcionário fardas de agentes públicos e acredita que o material poderia ser utilizado em outras ações criminosas. Na diligência, descobriu-se que um quinto indivíduo, que é um funcionário do estabelecimento comercial, também tinha participação no crime. Ele estava fornecendo vários dados e informações adicionais sobre o motel para que os indivíduos fizessem um roubo. O indivíduo que trabalhava no motel possuía várias fardas que estavam dobradas e estamos apurando agora se essas fardas seriam utilizadas em um crime patrimonial futuro. Pois é, acabou não dando certo para eles e essa questão do uso de fardas está se tornando comum, né? Não é o primeiro caso, não. E sobre o fardamento apreendido pela polícia, a Prefeitura de São Luís foi procurada pela nossa produção, mas até o momento ainda não tivemos uma resposta. E a gente segue agora para a região dos Cocais. Uma mulher e os filhos dela foram atingidos, eles acabaram morrendo, foram atingidos por uma árvore enquanto dormiam na cidade de Caxias. Segundo as informações, ventava bastante forte na região no momento do acidente. Veja na reportagem de Lina Medeiros. Kailane Assunção Santana, de 27 anos, e os dois filhos menores dormiam em um dos quartos da casa onde moravam, no bairro Ponte, quando esta árvore caiu sobre eles. Lá chegando já tinha a equipe de bombeiro que já tinha retirado dos escombros as vítimas, né? Eles dormiam na hora daquela chuva e uma árvore caiu sobre a casa, né? E eles estavam no quarto e todos os escombros caíram em cima sobre o colchão, e o que resultou na morte deles. O eucalipto centenário, de aproximadamente 15 metros, caiu com as fortes rajadas de vento, que chegaram a 60 km por hora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chão encharcado e o vento facilitaram a queda da árvore, causando a morte das vítimas. As fortes chuvas que tiveram ontem, e devido ao terreno estar bastante alagado, por se tratar de uma árvore de grande porte, com a ventania, as raízes não deram conta de segurar a árvore e ela veio a tombar por cima da casa, acometendo essa fatalidade. As informações é de que o marido de Kailane só soube da tragédia após chegar em casa pela manhã. Ele havia passado a noite trabalhando como vigia e, ao chegar em casa, se deparou com a mulher e os dois filhos mortos. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, os corpos já haviam sido retirados dos escombros pelo pai, que teve ajuda de populares. Os bombeiros isolaram a casa até a chegada da Polícia Civil. Eles desligaram os fios de energia para evitar curto-circuito e cortaram os galhos da árvore para facilitar a retirada. E olha só, o Detran retoma as atividades presenciais dos servidores a partir de segunda. E somente no dia 8 de junho que o expediente será normal para o público, com o horário padrão de funcionamento e cumprimento da jornada de trabalho estabelecida para o órgão. O atendimento ao público precisa ser previamente agendado. Será disponibilizado a partir do dia 3 de junho, de forma online, pelo site do Detran. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco Caixa abre amanhã 37 agências no Maranhão para o atendimento do auxílio emergencial. E ainda, casal anuncia sexo de bebê em chá de revelação ao vivo em rede social. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora, e o momento em que o nosso país vive tem sido também de inovação e muita criatividade. A repórter Nice Ribeiro mostra agora a história de um casal que anunciou ao vivo por uma rede social o sexo do segundo filho e também de outro casal que ganhou um chá de bebê em forma de carreata. Veja só.
Um momento movido pela criatividade e pelas reinvenções. Práticas comuns que do dia para a noite ficaram impossíveis de se realizar. Ou melhor, quase impossíveis. 4, 3, 2, 1... Não tiveram convidados em casa, aquele abraço dos amigos e da família, nem a descoberta dos presentes. Mas ainda assim o baby chá da Adriana foi cheio de amor e de significados. Acabou virando uma charreata. E de longe, ela se emocionou e descobriu também o sexo do bebê. Com balões azuis e de dentro dos carros, eles acharam um jeito bem inovador de dar as boas-vindas ao Lucas. Num cenário em que vidas têm se perdido, celebrar a chegada de uma é motivo de alegria. Mas como compartilhar isso sem aquele abraço, sem reunir a família em casa ou sem aquele contato caloroso? Mais uma vez, a tecnologia tem sido usada para eternizar esses momentos. Eu esperei esse dia a minha vida toda. Esse chá revelação é o segundo dia de mais felicidade. O primeiro vai ser quando meu irmão ou irmã nascer. Espero que vocês aproveitem tanto quanto eu estou aproveitando. Na internet, a Joane, o George e a Isabela descobriram numa live revelação o sexo do segundo filho do casal. Os três convidaram os amigos e a família para compartilhar nas redes sociais a chegada de um menino, que vai se chamar Guilherme. Foi altamente gratificante. A minha filha ficou eufórica e tomou a frente, apresentou. Fomos só coadjuvante, eu e meu esposo. E foi a realização de um sonho, não deixou de ser, né? As pessoas estavam conosco, participaram e todo mundo ficou sabendo ao mesmo tempo. Essa era a ideia, era revelar, onde as pessoas pudessem descobrir junto conosco ao mesmo tempo. Tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Uma mudança de hábito que tem custado histórias, mas que incentiva a empatia em dias tão difíceis. Essas novas formas evitam a frustração e diminuem a ansiedade dessa mãe em ter que comemorar de forma presencial. Assim, a mantém mais tranquila, em sintonia com o bebê, envolve familiares e amigos de maneira carinhosa nesse processo de chegada do bebê. Legal, né? Olha, 34 agências da Caixa Econômica vão abrir amanhã aqui no Maranhão, desse total 11 delas aqui em São Luís. O atendimento será destinado aos beneficiários do auxílio emergencial que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e fizeram o cadastro por meio do site do aplicativo da Caixa. O atendimento será somente de 8 da manhã até o meio-dia. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e para isso basta acessar o nosso QR Code com a câmera do seu celular que aparece aqui na sua tela. A gente encerra o Jornal da Difusora com imagens ao vivo da movimentação na Avenida Litorânea aqui em São Luís. Boa noite para você e bom fim de semana.